Tem um médium na minha sala mediúnica que é só dá a comunicação chorando. Toda vez que ele fala, pode ser animismo, será? Ou ele ainda vai se comunicar, pois é doutrinado do mesmo jeito? Muito bem. O médium oferece comunicações muito parecidas nas suas várias possibilidades de intercâmbio mediúnico. A tendência do médium, quando ele recebe as entidades, é ele apresentar características distintas, porque cada espírito tem a sua natural circunstância de história. Quando você tem um médium que ele dá a comunicação todas muito parecidas, todas tendendo para uma mesma história, aquele mesmo caso ele se repete com muita frequência, é bastante razoável que seja um processo anímico. Eu não estou dizendo que é mistificação, ou seja, o médium não está mentindo, não é uma mentira. É que ele entra em estado alterado de consciência e é o próprio eu dele em estado alterado de consciência, num fenômeno legítimo e não num fenômeno mentiroso. Não, ele não está mentindo. Ele entra em processo de reflexão e automaticamente ele começa a entrar numa história que se repete. A cena que ele descreve é muito frequente. Situações desse tipo, elas tendem a ser interpretadas sim como um animismo. O que fazer nessa hora? Expulsar essa pessoa do grupo? Impedi-la de participar da reunião mediúnica? Não. Isso é um fenômeno até razoavelmente comum. O médium, ele, principalmente no início da sua atividade mediúnica, ele trazer muito do seu próprio psiquismo nas comunicações. Então, ele precisa, para dar vazão ao à própria história dele. E o que fazer? Doutrina do mesmo jeito. Doutrina, porque um espírito precisa ser doutrinado, doutrina. Doutrina o vaso até que o vaso se limpe. Toda a comunicação que passa, o vaso vai se limpando, limpando, limpando. A cada nova comunicação, ele vai experimentando e ele vai se esvaziando daquilo. E a tendência é que, cada vez mais, o espírito esteja mais confortado diante da sua dor e permita que as comunicações mediúnicas possam se estabelecer de maneira mais objetiva. Então, resumidamente, o fenômeno mediúnico fenômeno anímico é até esperado, ele haverá de passar por um período assim, depois ele vai diminuindo e passa a ter muito mais nitidez nas comunicações mediúnicas. E aqui, um ponto importante é que nessa transição do abandono do animismo para uma reunião mediúnica, para uma manifestação mediúnica mais efetiva, existe a mescla das duas histórias. Então, é um fenômeno chamado filtragem mediúnica. Ele chora, porque isso tem a ver com ele. Então, ele chora a história que ele tem, porque ele, na história que ele está contando, ele se perdeu, ele fez muita bobagem, aí ele chora. Na outra, ele chora porque ele foi um espírito que foi cruel e agora ele reconheceu. Na outra, ele chora o abandono porque ele foi abandonado. Então, há uma mescla dos sentimentos do espírito do médium enquanto espírito, com a entidade comunicante. E aí você vê uma manifestação que tem uma tendência de ter uma mesma apresentação, mas as histórias mudam. O que está acontecendo? A mescla da filtragem mediúnica nos fenômenos acontecidos. Em todas essas circunstâncias, nenhuma delas recomenda que você afaste, tire ou recrimine o médium. Talvez uma conversa em separado com alguém que tenha bastante acesso a ele, para dizer que, de repente, ele está tendo manifestações anímicas, é uma possibilidade, mas sem ofender, sem criticar, apenas para esclarecê-lo. Olha, você está dando muitas comunicações, está desconfiando que essa história ela é sua. Que quando você começa a relaxar, eclode dentro de você uma história parecida. Talvez essa seja a história do seu passado, que
que você está pondo para fora. As entidades vêm, você mistura a sua ideia, a sua história com a delas, chora, se emociona. Então, é um processo natural. Está lavando o vaso por dentro para fazer um trabalho melhor. Isso não é estranho, isso não é esquisito, e é assim que a gente constrói os grupos mediúnicos que a gente possui no mundo inteiro.